aprofundar muito na história de Jó, até porque a gente conhece, sabe quem foi esse homem. Quero apenas dar uma palhinha aqui de quem era Jó, porque eu quero usar ele apenas como um texto básico para aquilo que o Senhor quer falar essa noite. Jó, ele era um homem rico, ele tinha muitos bens, como a palavra fala, ele tinha uma família bem estruturada, e a Bíblia vai dizer que ele era um homem reto e temente ao Senhor. Jó, a Bíblia vai dizer que ele foi honrado pelo próprio Deus diante do inimigo. E só que a vida de Jó, ela era aquela vida pacata, aquela vida tranquila. Ele era um homem próspero, ele tinha muitos animais. Então naquele tempo, quem tinha muitos animais era considerado mais rico. E a Bíblia vai dizer que Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha muitos animais e também tinha muita gente ao seu serviço. Só que a história de Jó, ela vai passar por uns processos difíceis, assim como é na minha vida, assim como é na vida de cada um dos irmãos. Porque hoje nós estamos aqui, mas amanhã só Deus é quem sabe. A nossa vida, se eu pudesse falar, é como uma roda gigante. Um dia você está lá embaixo, no outro você está lá em cima. Deus, ele é especialista em mudar cenários. Mas as provas que vão surgir na vida de Jó, elas não eram provas para acabar com Jó. Deus, desde o início, ele sabia quem ele era. Tanto é que a palavra vai dizer que quando o inimigo se apresentou diante de Deus, o próprio Deus procurou saber do inimigo quem era Jó, se ele conhecia Jó. E a palavra vai nos dizer que o inimigo fala assim, eu sei quem é, né? Aí o Senhor vai dizer a ele é um homem reto, ele é íntegro, ele se desvia do mal. Perceba que é o próprio Deus aqui, meus irmãos, honrando Jó diante do inimigo. Deus, ele conhece o meu coração, Deus, ele conhece o teu coração, ele sabe quem é você, ele sabe o quanto você consegue suportar, ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E Deus, ele conhecia Jó. Então, o inimigo, ele aproveitou daquela situação para dizer, mas Jó, ele só te serve porque tudo que ele faz, você abençoa. As obras da mão dele você tem prosperado, a família dele tem crescido, ele tem muitos animais, e ele tem muita prosperidade. Agora me deixe tocar naquilo que ele tem, me deixe tirar tudo aquilo que ele tem, que você vai ver que ele vai amaldiçoar o Deus que ele serve. Como eu falei, Deus, ele conhece cada um de nós, e ele sabia quem era Jó, porque senão ele não teria dado essa permissão para o inimigo. Então, por permissão de Deus, Satanás, ele começa a atacar aquilo que Jó tinha. Ele vai tirando tudo, começa tirando os filhos de Jó, depois começa tirando os animais. Mas só que havia um diferencial na vida de Jó. Jó, ele não era um simples homem. Jó, se ele fosse um homem como nós somos, um ser humano comum como nós somos, ele teria fraquejado na primeira tentação que veio. Mas a Bíblia vai dizer que quanto mais o inimigo perturbava, tirava as coisas de Jó, mais perto de Deus ele se aproximava. Mais perto de Deus ele procurava se aproximar, procurava estar perto de Deus, orava mais, buscava mais, de forma que o inimigo, ele olhava, eu creio que eu posso conjecturar aqui, não está na Bíblia isso, mas eu posso imaginar, porque quando o inimigo chegou perante o Senhor perguntou para ele, de onde tu vem? Ele falou, de rodear a terra e passear por ela. Então eu creio que enquanto Jó ia sofrendo, o inimigo estava lá, assistindo tudo, e torcendo. Hoje ele amaldiçoou o Deus que ele serve, hoje ele vai cair, hoje ele vai dizer que o Deus dele não é o Deus que salva, ele vai amaldiçoar o Deus dele hoje, ele vai largar essa obra hoje, ele vai desistir hoje. Mas Jó estava lá, firme com o Senhor. Agora imagine a situação daquele homem, porque para um ser humano comum, meus irmãos, imagine aí saindo 10 caixões, 10 velórios, 10 sepultamentos da casa daquele homem. Perdeu todos os filhos que ele tinha, perdeu todos os animais. Jó começou a ver a sua vida, que estava lá em cima, estava tudo bem, agora a vida dele começou a decair, ele começou a perder tudo, e pior ainda, ele não sabia o porquê que estava acontecendo tudo aquilo. Às vezes Deus, ele vai permitir situações nas nossas vidas que a gente não vai saber o que está acontecendo, mas não é para o nosso mal. A Bíblia vai nos dizer que Deus só testa aquele quem ele ama. Então fique feliz quando você estiver sendo provado, porque é sinal de que Deus ainda ama você, é sinal de que ele ainda cuida de você. E talvez Jó não entendia naquele momento, mas Deus estava mostrando para o inimigo quem era o servo dele, e ele lá sofrendo tudo que ele estava sofrendo, e o inimigo, hoje ele cai, hoje ele desiste, mas ele continua lá. E já não bastava tudo aquilo, o diabo ainda se levantou mais uma vez. E aconteceu que teve ali, um momento que ele se encontrou novamente com Deus. E aí
Eu creio que naquele momento o Senhor pode ser que tenha olhado para o inimigo, talvez com um sorriso de canto de boca. E aí, Satanás? Tirou os filhos, tirou os animais, ele está na pobreza, mas está lá, me adorando. Ele não me negou. Ele não parou a caminhada. Ele não desistiu. Tu tirou, mas ele está lá, me adorando nesse momento. Olha lá, ele está lá me adorando naquele momento. Ele não parou a caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. E o diabo não é satisfeito, meus irmãos, porque enquanto a gente estiver de joelho dobrado, ele não vai parar de nos perturbar. Enquanto tem um servo de Deus clamando ao Senhor, ele não vai deixar de atacar a sua vida. E ele fala, mas ele é assim porque a saúde dele é de ferro. Qual homem, assim até eu, que não adoraria, tem uma saúde boa que ele tem, agora me deixe tocar na saúde dele e você vai ver que ele vai te amaldiçoar. Ele não estava satisfeito porque ele queria ver Jó cair de qualquer maneira. Ele queria ver Jó na ruína. Mas Deus olhou para ele, vai, Satanás. Tu não aprendeu da primeira vez, então eu vou deixar você tentar a segunda. Vai lá, somente só na vida dele você não toque. Mas você pode tocar na saúde dele. E Satanás mais uma vez desce e lança sobre Jó uma lepra que estourou desde a planta dos pés até o couro cabeludo. Jó agora ele estava numa situação complicada, porque os amigos dele haviam lhe abandonado porque pensavam que ele estava em pecado. Talvez a única que estivesse do lado de Jó, que era para dar uma força para ele, era sua esposa. E a mesma chegou até ele e falou, Jó, tu está doente, perdemos nossos filhos, perdemos a nossa casa, perdemos os nossos bens, nós estamos na pior. E você ali amaldiçoou teu Deus imóvel. Mas um crente, quando ele é verdadeiramente adorador, ele entende que a tentação, a provação não é para matá-lo. Jó sabia que não tinha pecado a Deus, ele sabia que ele não tinha feito nada, ele sabia que se estava acontecendo aquilo, era porque Deus estava colocando ele à prova. Então ele vai olhar para a mulher dele e vai falar, ei, tu falas como uma louca. Se Deus nos deu tudo que nós temos, Ele pode tirar e tomar e fazer o que Ele quiser. Se nós aceitamos as coisas boas que vêm do Senhor, por que então que nós não podemos aceitar as más também? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu olhando a história de Jó, e eu comecei a pensar, meu Deus, numa situação daquela eu não teria suportado. Como é que pode um homem aguentar tudo que ele aguentou, sofreu, tudo que ele passou, e ainda está lá adorando ao Senhor? E aí um certo dia eu estava no banheiro, já pronto para tomar banho. Enquanto eu estava tomando banho, veio uma voz e me disse o seguinte: o maior erro do ser humano é se acomodar quando tudo vai bem. E eu olhei para ver se não era ninguém falando, né? Eu falei, mas não entendi. E depois eu entendi que era o Senhor falando comigo. Nesse dia eu acho que eu ia pregar no outro dia, e eu estava ali, geralmente quando eu vou, às vezes, a gente está tomando banho, a gente vai meditando também na palavra, todo momento que a gente lê, a gente pode estar meditando. E veio aquilo ali e falou, o maior erro do ser humano é se acomodar quando tudo vai bem. Eu falei, mais uma vez, eu não estou entendendo. Eu já sabia que era Deus que estava falando comigo, mas eu falei, Senhor, eu não entendo. O que é isso? Me explique. Aí o Senhor falou comigo, tu pregou sobre o que esses dias? Aí eu puxei na memória e falei sobre Jó. Então, Jó, quando ele estava numa situação boa na vida dele, ele não parou de me adorar. A Bíblia vai dizer que no momento da vida de Jó, quando ele tinha tudo, ele não parou de adorar a Deus. É por isso que ele teve forças para suportar quando a vida dele, que uma hora estava lá em cima e depois ficou lá embaixo, ele teve estrutura para suportar. Porque no momento de intimidade que ele tinha com Deus, de fartura, de bênção, enquanto a família estava bem estruturada, enquanto estava tudo indo bem, o camarada estava de joelho dobrado, adorando a Deus. A Bíblia vai dizer que até pelos filhos dele, ele oferecia sacrifícios, com medo de que seus filhos tivessem pecado contra Deus. Então era um camarada que, mesmo tendo uma vida boa, ele não deixou de adorar a Deus. Por isso que quando a vida dele começou a dar errado, o camarada teve estrutura para suportar. Porque quando tudo estava indo bem, ele estava lá adorando a Deus. Então às vezes, meus irmãos, vai acontecer situação nas nossas vidas que a gente vai olhar e vai falar assim, tá tudo bem, minha casa está tendo um mantimento, meu trabalho é um trabalho bom, estou conseguindo tirar um recurso, a minha família está bem estruturada, está todo mundo bem,
mas a gente não pode deixar em nenhum momento de adorar a Deus. Aleluia. Porque é como eu falei, a nossa vida é uma roda gigante. Uma hora nós estamos lá embaixo, outra hora nós estamos lá em cima. Quem é que comanda isso? É Deus. Amém. Glória a Deus. É o Senhor quem dirige a nossa vida. Aleluia. Então que a gente vem entender o seguinte: vai acontecer situações nas nossas vidas que vai ter momentos que a gente vai olhar, realmente já aconteceu comigo isso aí. Eu olhar para a minha situação e falar, agora eu estou tranquilo, eu não tenho conta para pagar, né? A minha situação está boa, minha vida está tranquila, tem mantimento na dispensa, né? Não tem ninguém na minha porta me cobrando, meu emprego está tranquilo, eu sei que eu vou ficar ali por um bom tempo, não vou ser despejado. E a gente olha isso daí e começa a se acomodar. E é por isso que Deus falou comigo, o maior erro do ser humano é se acomodar quando tudo vai bem. Porque quando a nossa vida ela muda, a página muda, que outra hora era boa e começa agora a ficar ruim, a gente não vai ter força para suportar. A gente não vai ter força porque enquanto estava indo tudo bem, a gente se acomodou. A gente deixou de adorar a Deus. E o Senhor, nós temos que adorar a Ele em todos os momentos das nossas vidas. Não importa se está tudo bem, adore o Senhor. Aleluia. Ah, meu Deus, tá tranquilo, meu irmão. Aqui está tendo fartura aqui na minha casa. A bênção está chegando, a provisão está chegando. Não pare de adorar. Amém. Continue. Porque uma hora a tua vida vai mudar, a página vai mudar. E aí você vai precisar ter força para suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Glória a Deus. Deus. Grande é o nosso Deus. O inimigo queria uma única coisa. Ele queria acabar com a vida de Jó. Ele queria mostrar para Deus que Jó negaria ele. Ele queria mostrar para Deus que Jó era um homem fraco, que Jó não era um servo. Mas ele perdeu essa batalha. Ele perdeu essa batalha porque Deus, ele conhecia Jó e sabia quem era o servo dele. Tanto é que quando tudo começou a voltar a Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, tudo aquilo que Jó perdeu, Deus deu em dobro para ele. Deus deu em dobro. Se o camarada era rico antes, agora o camarada é rico em dobro. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Às vezes vamos passar por situações difíceis que nós vamos olhar e vamos dizer, mas o que está acontecendo? É perseguição de um lado, é crente falando de mim do outro, é meu emprego que me mandou embora, é isso que está acontecendo, a minha casa não está chegando mantimento, mas Deus está dizendo, permaneça me adorando. Glória a Deus. No momento que você menos esperar, a provisão vai começar a chegar na sua vida. Eu até então não estava entendendo porque que Deus estava trazendo essa mensagem no meu coração, mas aí na oportunidade do irmão Wilson confirmou meu coração que Deus estava falando. O plano do inimigo, meu irmão, era acabar com a sua vida. Ele decretou que naquele dia, na sua queda, você morreria, mas o Deus que você serve, Ele está sempre com o irmão. Ele não deixou o irmão naquele momento, Ele não deixa o irmão. Ele está dizendo, continua me adorando, continua me buscando, não para a caminhada, continua me adorando, porque é nesse momento que eu vou me manifestar na tua vida. Não pare de me buscar, porque o plano do inimigo era acabar com a vida do irmão. O plano do inimigo era acabar com o irmão, ele queria parar o irmão a qualquer custo, mas o Senhor colocou a mão dele ali. Machucou, mas o Senhor está curando. Glória a Deus. Doeu, mas o Senhor está curando. Não deixou morrer. Deus seja louvado, porque a obra que Deus está fazendo, ela precisa ser concluída. E ela vai ser concluída, queira o inimigo ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então que a gente possa, meus irmãos, aprender isso aqui hoje. Talvez a tua vida, eu não sei como é que você se encontra hoje. Eu não sei o que está acontecendo se na tua casa há lutas. Eu creio que a maioria aqui, né, enfrenta luta no dia a dia. Se eu mandar levantar a mão aqui, quem está passando prova, a maioria vai levantar. Porque a gente sabe que a vida do crente é assim. O próprio Deus falou, no mundo tereis aflição, perseguição, mas Ele também falou, tente bom ânimo, porque eu, o Senhor, venci o mundo e vós também vencerão. Então a gente vai passar por aflições, perseguições, talvez o pagamento vai vir, você não vai conseguir pagar aquela conta, talvez você não vai conseguir fazer aquela compra que você gostaria de fazer, mas o Senhor, Ele é especialista em mudar cenários. O Senhor é especialista em trazer a provisão. Assim como Ele fez na vida de Jó, Ele também vai fazer na nossa. Se assim nós perseverarmos até o final, se assim nós nos mantermos firmes com o Senhor, Ele vai mover os céus e terra. Aleluia. Glória. Glória a Basta a Deus. gente perseverar e não perder a fé, que é o principal combustível do cristão, é a fé.
Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, assim o Senhor falou, que você vai dizer ao monte, sai daqui e vai para o outro lado, e assim Ele fará. O combustível do crente é a fé. Não perca a fé. Continua adorando ao Senhor. Continua se esforçando. Está difícil, está doendo, está machucando, está dolorido, mas continue, porque de uma hora para outra Deus vai mudar a página da tua história. E alguém que hoje olhou para você e viu você nessa situação, vai ter que dizer para você, verdadeiramente, o Deus que você serve é um Deus verdadeiro. Verdadeiramente, o Deus que você serve é um Deus poderoso.